Olá, vamos à nossa terceira aula do curso de Estatística Descritiva. E nesta aula eu vou falar sobre distribuições de frequências, como já falei na aula anterior, só que para uma situação em que nós vamos precisar agrupar os dados na tabela. Então vamos considerar aqui um exemplo de rendas de funcionários de uma empresa. Então nós temos aqui 30 rendas, né? Nós temos N igual a 30 observações. Essas rendas em salários mínimos. Então você tem aqui uma primeira renda 2,1 salários mínimos 3,5 e assim por diante. Perceba que quase não há valores repetidos, né? Um ou outro você encontra aqui. E se eu colocasse então duas casas decimais, seria mais difícil ainda você encontrar repetição de valores. Portanto, numa situação como essa, né, não é conveniente você tratar cada valor de forma separada. É necessário aqui nós trabalharmos com grupos de valores, por exemplo, de 3 a menos que 5 salários mínimos. Um exemplo, né? Agora a gente vai definir aqui o tamanho e quais são essas que nós chamamos de classes da minha variável, né, da minha variável de estudo. Então, aqui nós vamos fazer o agrupamento em classes. A questão é quantas classes, né? A primeira pergunta que surge aqui, quantas classes eu vou utilizar? E depois, qual o tamanho, né, ou qual a amplitude de cada classe? Né? São perguntas que nós vamos responder aqui. Tá? Bom, a primeira pergunta, quanto ao número de classes, o que acontece aqui é o seguinte: se você está fazendo esse levantamento para comparar com outro que já tenha sido feito, ou com outros que já tenham sido feitos, é conveniente aqui você utilizar as mesmas classes que nesses outros levantamentos. Então, se lá está de 2 a 5, de 5 a 8 e assim por diante, você trabalhar com essas mesmas classes. Agora vamos partir aqui do pressuposto que você não tem, você está começando do zero aqui, né? Você fez o levantamento e quer construir uma tabela de frequências. Então você se depara com essa pergunta: quantas classes eu vou utilizar? Eu vou representar aqui pela letra K esse número de classes. Nós temos aqui algumas sugestões. Eu vou apresentar duas delas aqui, que é a regra da raiz e a regra de Sturges. E vamos construir aqui a nossa tabela baseado na regra da raiz. Determinado o número de classes, a gente vai pensar na amplitude de cada classe. Então aqui, regra da raiz e regra de Sturges, né? Esse número K de classes pela regra da raiz é só uma sugestão isso, tá? E a gente não precisa seguir à risca, mas para você ter uma noção de quantas classes serão utilizadas. Vamos lembrar que no nosso exemplo o N é igual a 30. Nós temos 30 observações no conjunto. De acordo com a regra da raiz, né, eu vou, para esse meu levantamento, considerar como número de classes aproximadamente, tá? Aqui considere aproximadamente, tá? A raiz quadrada de 30. A raiz quadrada de 30 nem é um número inteiro, né? A gente vai trabalhar aqui com uma aproximação. Tá? Bom, raiz quadrada de 30, ela é aproximadamente, só calcular aqui, vai dar 5,48, valor aproximado. Tá? Então nós vamos trabalhar com o valor inteiro mais próximo de 5,48. Né? O mais próximo de 5,48 é o 5. Tá? Mas você também poderia trabalhar com 6 classes sem problema algum. Tá certo? Então, pela regra da raiz, nós vamos trabalhar com 5 classes. Essa regra de Sturges, né, ela também oferece aqui uma sugestão quanto ao número de classes, é 1 mais 3,3 logaritmo. Esse log tem nas calculadoras científicas, tá? É o log de base 10. Então, você vai calcular aí o log do N, né, o log do 30. O log de 30 ele é aproximadamente 1,48. Aí você vai multiplicar esse valor por 3,3, vai dar 4,87. Então aqui 3,3 que multiplica 1,48 e o resultado você soma a 1. Tá? O resultado aqui aproximado é 4,87. Tá? E aí você vai somar esse resultado com 1.
o número de classes, o número aproximado aqui de classes, tá? Vai ser, não 1, mas 5,87. Então você pode trabalhar o valor mais próximo aqui, é 6. Você vai trabalhar aí com 5 ou 6 classes, tá? São apenas sugestões. Mas vamos lá, então vamos definir aqui que nós vamos trabalhar com 5 classes no nosso levantamento ali referente às rendas daqueles 30 funcionários. Então vamos voltar ao conjunto. Está aí. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte, qual é o menor valor do conjunto? É o 2,1, né, se não me engano. Vamos lá, não, tem o 2 aqui, o menor valor, o mínimo é 2, está aqui. O maior valor do conjunto é o 10,9. Tá? Então nós temos uma amplitude total, olha aqui, ó, de 10,9 menos 2. Você pega o maior menos o menor, vai dar 8,9. Né? Aproximadamente aqui 9 essa amplitude total. Tá? Então eu vou dividir 9 por 5. Tá? Fazendo a divisão de 9 por 5 aqui, o resultado vai dar 1,8, né? 1,8. Então, cada classe vai ter amplitude 1,8. Agora, nada impede, eu vou fazer isso aqui, né? Que a gente trabalhe com classes, com tamanhos ou com amplitudes de classe, sendo um número um pouco mais redondo. Já que eu estou trabalhando aqui com uma casa decimal, nada me impede aqui de trabalhar com amplitude 2. Tá? Então é o que eu vou fazer. Quer trabalhar com 1,8 também, sem problema algum. O problema aqui de você trabalhar com 1,8 exatamente é que, como nós temos o menor sendo 2 e o maior sendo 10,9, se eu colocar exatamente a amplitude 1,8, esse 10,9 para ele vai ser necessário, ou vai ser necessária a inserção de uma nova classe. Eu vou passar a ter 6 classes. Então eu vou trabalhar com 2, eu resolvo aqui o meu problema. Agora, como fazer isso, né? Quais vão ser as classes que nós vamos considerar? Quantas classes nós já respondemos? A amplitude também, qual vai ser? Vai ser igual a 2. Agora vamos definir as nossas classes, né? 5 classes com amplitude 2, cada uma delas. Posso começar pelo 2? Posso começar um pouquinho antes, mas eu vou começar pelo 2. Então as nossas classes vão ficar da seguinte forma. Aqui estão, né? A primeira classe de 2 a 4, então nós escolhemos começar pelo 2, a amplitude é 2, 2 mais 2 dá 4, a outra começa no 4, 4 mais 2, 6, né? 6 mais 2, 8 e assim por diante. Esse símbolo que nós temos aqui, né? Esse símbolo aqui, indica que o valor à esquerda participa da classe. Então, se no conjunto tiver exatamente o valor 2, ele vai fazer parte dessa classe. Agora, desse lado direito, como nós não temos a barra vertical, né, o número que aqui está, ele só limita. Então, por exemplo, 4. Se aparecer exatamente o valor 4 no conjunto, ele não vai participar dessa primeira classe, ele vai aqui para a segunda. Isso dá uma ideia de continuidade, né? Você tem o 2 aqui, depois você tem o 4, né? Então, a primeira classe é tudo do 2 até antes do 4, só que depois a segunda é tudo do 4 em diante, e assim vai. Tá? Ninguém fica de fora, não tem como ninguém ficar de fora aí. Tá ok? Bom, então aí estão as classes. Agora, e as frequências que aqui aparecem? Como que elas são determinadas? A partir do momento que você estabelece as classes, você tem que fazer a contagem dos valores no conjunto. Vamos lá, vamos ver como fazer isso então. Aqui está o conjunto, né? Eu já coloquei essas cores para facilitar. Olhem aqui, então pensa na primeira classe, aquela que vai de 2 a menos que 4. Né? Você tem o 2,1, o 3,5. Aí o 4. O 4 não entra aqui? Eu já falei que não, né? O 4 vai entrar na classe de baixo, aquela que vai de 4 a menos que 6. Tá? Então 2,1, 2,5, o 3, o 3,2. Olha o 2 aqui, participa da classe, 3,5. Então esses que estão aqui na cor roxa, né, são todos eles da primeira classe. Se você contar aí, você vai ver que são 15 os valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito. Tá? E eu faço o mesmo para os outros, né? De 4 a menos que 6. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, a frequência é 6. E aí, fazendo o mesmo para os demais, né? Olha, de 6 a menos que 8, 1, 2, 3, 4, 5, frequência 5. Né? De 8 a 10, ou a menos que 10, né? De 8 a menos que 10, nós temos aqui somente 8 e 8,5. São 2.
E de 10 a menos que 12 só são 2 também. Tá, ok? Então essas são as frequências. 15, 6, 5, 2, 2. No Excel, né, se você faz o levantamento e joga no Excel, ele próprio já faz essa contagem. A gente tem como fazer isso. Numa das aulas eu vou trabalhar só o Excel, construir tabela no Excel e fazer todo o procedimento, inclusive a parte gráfica, que é um assunto que nós vamos falar em aulas futuras. Então vamos voltar agora para a nossa tabela, só que eu já vou ampliar essa tabela. Está aqui, é a mesma tabela, né, com as frequências, só que já deixando aqui o espaço para nós calcularmos. Então vamos relembrar aqui as frequências. Frequência relativa simples, essa é a frequência absoluta simples, né, em números absolutos. A frequência relativa simples é você pegar cada um desses valores aqui e colocar em relação ao total. Por exemplo, 15 em relação a 30, 15 sobre 30, se você dividir, vai dar meio. Vou por 0,50. Isso daqui na forma percentual é 50%. Tá? Então essa é a frequência relativa, que pode também ser colocada aqui, olha, na forma unitária. A forma unitária é melhor quando você vai usar a tabela aí como fonte de valores para efetuar cálculos, né? Se é uma tabela para mostrar resultados, o percentual ele é melhor. Tá? 6, se você dividir 6 por 30, o resultado aqui vai ser 0,2 ou 0,20, que corresponde, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita, como eu fiz aqui, tá? E multiplicar por 100, né? Corresponde a 20% na forma unitária. 20% é 20 sobre 100, é 20 centésimos, né? Se você dividir 20 por 100, vai dar 0,20 ou 0,2. Então aqui é 20%. Agora, quando nós dividimos 5 por 30, né, o resultado vai ser 0,16, dá uma dízima periódica aqui, né? 1666. Eu vou arredondar aqui para 3 casas decimais, tá? Então vai dar 0,167, né? Já que o próximo valor aqui é 6, a gente arredonda para 7. Isso na forma percentual é 16,7%. Então eu vou estar usando uma casa decimal aqui para percentual. Por isso convém, né, em toda a representação aqui, nós utilizarmos também uma casa decimal, ainda que o percentual seja inteiro. Tá? Depois nós vamos fazer a divisão de 2 por 30, tá? Que vai dar também uma dízima. 2 dividido por 30 vai dar 0,066, tá aqui, ó. Essa dízima aqui, tá? Que com 3 casas decimais aqui, né, fica 0,067. Desloca a vírgula 2 casas para a direita, isso dá 6,7%. E 6,7% aqui também. Perceba que nesses 3 casos em que foi necessário arredondar, o arredondamento foi feito para cima, né, para valor maior. Então, quando você somar aqui, né, não espante que o resultado não vai ser exatamente 100% como a gente espera, né? Mas vai dar 100,1%. Ou você coloca 100% aqui, tá? Ou coloca 100,1% e uma observação, né? Olha, o resultado não é exatamente 100% em razão dos arredondamentos realizados. Só por isso, isso é normal. Há situações em que você arredonda, mas arredonda um para cima, outro para baixo, e mesmo arredondando, no final dá exatamente 100%. Ou quando há mais arredondamentos para baixo do que para cima, é normal acontecer, por exemplo, um 99,9% e não o 100%. Tá ok? Bom, com relação às demais frequências, vamos lembrar que frequência acumulada, o F maiúsculo, é frequência acumulada, é uma frequência absoluta acumulada, em números absolutos, mas é acumulada. Então, se você faz a pergunta, quantos desses funcionários recebem menos que 4 salários mínimos? Bom, menos que 4 salários mínimos são somente esses 15. Tá? É só a primeira classe. Agora, se você fala menos que 6 salários mínimos, são esses 6 aqui que recebem de 4 a menos que 6, somados a esses outros 15 que recebem menos que 4. Porque quando se recebe menos que 6, é menos que 4 também. Tá? Então fica 6 mais 15, que vai dar 21. A acumulada é isso, você vai a cada linha acumulando, né, a frequência dessa nova linha, as linhas anteriores. Então 21 mais 5,
26. São 26 que recebem menos que 8 salários mínimos. 26 mais 2, 28. E 28 mais 2, 30. Aqui o resultado tem que coincidir com o total, com o N. Não faz sentido algum aqui você somar as frequências acumuladas. Tá ok? Agora, a frequência relativa acumulada, ou você divide cada valor aqui da frequência acumulada por 30 e faz esse mesmo tipo de trabalho que eu fiz aqui, tá? Ou já que nós temos as frequências relativas simples, eu vou acumulando essas frequências. Então, a primeira repete 50%, olha, 50% do conjunto recebe menos que 4 salários mínimos. Né? 50 mais 20 vai dar 70%. 70 com mais 16,7 vai dar 86,7%. 86,7 com 6,7 vai dar 93, né, 0,4%, com mais esse 6,7 aqui vai dar 100,1%, de novo aqui, né, o vírgula 1, em razão de arredondamentos. E aqui não faz sentido somar frequências acumuladas. Tá ok? Bom, é isso. Nós vimos então as tabelas de frequências para dois tipos de situações, né? Dados em que eu não preciso agrupar, isso a gente viu na aula anterior, e aqui dados agrupados em classes. Né? Então essa é uma situação de dados tabulados, porque eles estão numa tabela de frequências, portanto são tabulados, agrupados em classes. E aí há uma certa diferença quando são agrupados em classes ou não, com relação a alguns cálculos que nós vamos fazer e com relação também às representações gráficas que nós vamos trabalhar, algumas delas aí já na próxima aula. Até lá!